Olá, pessoal, vamos para mais uma aula, então, aqui no nosso programa de emagrecimento, e hoje vamos falar sobre o glúten. E será que o glúten, ele é vilão ou é mocinho? Você já ouviu falar se ele é vilão e por que que ele é vilão? E você acredita que ele é mocinho? Vamos então falar sobre esse assunto. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e a gente vai falar sobre o glúten. Glúten é vilão ou é mocinho? Esse e-book que eu fiz de 2020, mas está atualizado, tá? Os dados são os mesmos, ou seja, não tem problema nenhum de coisas atrasadas neste e-book, está tudo atualizado. E quem aqui gosta de comer aquele pãozinho pela manhã ou mesmo bolacha durante o dia, fique atento então ao que a gente vai falar aqui. Claro que se você viu lá a aula de orientações alimentares, se você não viu, passe lá para ver, que é muito importante para você também. A gente fala um pouco sobre o glúten lá, tá? E algumas substituições também. Então, vale a pena passar lá para ver a aula de orientações alimentares, se você ainda não viu. Se você viu e tem dúvidas, reveja novamente. Então, o glúten já foi muito estudado, tem diversos artigos científicos falando sobre as suas alterações no nosso organismo. E a gente vai falar um pouquinho, então, aqui sobre o que é o glúten, a história do glúten, né? As doenças relacionadas ao glúten, glúten intestino e glúten e cérebro. Então, vamos lá falar um pouco, então, o que é o glúten. O glúten é o nome dado a um conjunto de proteínas presentes em alguns cereais, como trigo, aveia, cevada e centeio, tá? Não somente cereais, né? Mas, claro que a cerveja, por exemplo, o chopp é feito da cevada, então ele tem glúten, né? O pão líquido, na verdade, né? Então tome muito cuidado se você excede na bebida alcoólica de cerveja, chopp, e tem muita cevada, tem glúten, e aí você vai engordar, aumentar o volume abdominal, que, acredite você ou não, engorda e você dificulta o seu emagrecimento. Se você tem costume de tomar durante o dia, na praia, por exemplo, grande quantidade, quando você vai à praia, ou mesmo durante o final de semana, isso vai afetar diretamente o seu emagrecimento e a sua saúde. O glúten não existe na natureza, pasme. Como assim não existe na natureza? Todo mundo fala sobre o glúten. Não. Ele é um elemento criado pelo homem na mistura do trigo, da cevada, aveia ou centeio com água. Então, quando você bate lá o seu bolo, vai formar o glúten, né? E quando a farinha é misturada em água, o glúten forma uma rede de ligações cruzadas de proteínas de aspecto pegajoso, dando propriedades elásticas que permite a liga e a sustentação da massa de confecção de pães, bolachas, bolos e etc. É composto por duas proteínas, né, a gliadina e a glutenina, aqui num desenho esquemático, mostrando as proteínas, e é a gliadina que está relacionada às reações negativas no organismo, tá? Então, glúten é ou não vilão, a gente vai, então, relatar aqui o que que ele causa no nosso organismo, tá? E a história do glúten. Então, as técnicas de cultivo na agricultura vêm sofrendo diversas modificações ao longo do ano. O glúten que sua avó, seus avós, seus antepassados comiam não é o mesmo que o glúten de hoje, né? Foi feita uma modificação genética porque houve a necessidade de alimentar a grande população que estava necessitando, né, de alimentos. Então, o glúten foi modificado para que houvesse para comida para todo mundo, né? Aquele alimento, então, que sua avó costumava comer, consumia, que parecia ser saudável, passou por tantas modificações que pode não ser mais tão saudável assim. Ah, mas a minha avó comia, os meus avós comem e não fazia mal. Claro, antigamente era um tipo de trigo, hoje é outro, tá? Como a gente vai falar aqui. O trigo passou por modificações que alteraram completamente a qualidade de seus componentes. O primeiro tipo de trigo que tem referência é Aicon, que na antiguidade era formado por 14 cromossomas. Então, o tipo Aicon
do trigo era formado por 14 cromossomos. E já na época de Moisés, que eles chamam, esse mesmo trigo passou a conter 28 cromossomos. Então aí já duplicou, já alterou geneticamente o trigo. E em 1943, em Porto Rico, o Dr. Norman Borlaug desenvolveu uma modificação maior ainda para que o trigo, o Tricoton aestivum, passasse a ser formado por 42 cromossomos. Então, inicialmente ele tinha 14, passou para 28 e foi para 42, tá? Então, nenhum organismo consegue suportar grande quantidade dessa substância modificada geneticamente. Nos últimos anos, com toda a alteração que veio sendo feita, a concentração de glúten na farinha de trigo aumentou em 400%. Então, na antiguidade, o glúten não era um problema para a maioria das pessoas, né, porque sua concentração era baixa e poucos alimentos continham esses elementos. Ao contrário, nos dias atuais, existe uma infinidade de produtos, se não a maioria, se você não procurar, a maioria lá, se você vai lá no supermercado, você vê que é uma metade de um corredor é sem glúten, o resto, todos os outros corredores cheios de produtos cheios de glúten, tá? Hoje em dia é fácil achar, tanto em lojas de produtos naturais, ou mesmo você pode confeccionar os seus alimentos, né? Se você não encontrar. Mas hoje em dia é muito fácil encontrar também lojas de produtos naturais. O resultado, então, desse excesso de glúten, né? Desse excesso de alterações no trigo, faz o quê? Houve um aumento em número de pessoas que passaram a apresentar a incompatibilidade com o glúten, né? Passar mal, ter sintomas, como a gente vai ver aqui. Então, afinal, o glúten, ele é mocinho ou é vilão? Então, não é besteira você achar que falar que glúten é mais uma moda, né? De não comer glúten é mais uma moda que estão falando por aí. Não, preste atenção aqui nessa aula que você vai ver que não é bem assim. O glúten ele é constituído por dois grupos de proteínas, as prolaminas solúveis em solução etanóica em 60% e as gluteninas que são insolúveis. Esses dois grupos de proteínas são ricos em dois tipos de aminoácidos, a glutamina e a prolina. A doença celíaca, sobre a qual falaremos mais adiante, ela vai estar relacionada à exposição ao grupo de prolaminas, como as gliadinas presentes no trigo. As secalinas, chamadas na aveia, no centeio, e as aveninas na aveia, e as ordeínas na cevada. Então, os nomes são diferentes, mas uma tem a mesma relação, né, de causar sintomas. Além de doença celíaca, o glúten relaciona-se a outras enfermidades. Então, não se engane que o glúten, né, muitos profissionais de saúde desconhecem e fala que é besteira não comer glúten, até porque eles mesmos comem, né, não sabem a alteração que ele pode causar, né, porque a especialidade e também o interesse do profissional não vai além de saber e de conhecer a fundo todos os artigos científicos e mesmo os depoimentos dos pacientes, né, relacionados se você retira o glúten da dieta, o que, que acontece com os sintomas, né? Então, não é só para quem tem doença celíaca, tá? Que o glúten faz mal. Claro que principalmente para quem tem a doença celíaca. O glúten relaciona-se a outras enfermidades, né, como alergia ao trigo e a sensibilidade ao glúten não celíaca. A respeito dos diferentes graus de incompatibilidade que poderíamos ter ao glúten, um estudo publicado em Nutrients em 2015, que são Nutrients é uma revista científica realizada em algumas universidades, dentre elas a Harvard e a Johns Hopkins, que são faculdades de excelência nos Estados Unidos, observou o efeito da gliadina, composto do glúten no intestino, de 4 diferentes pacientes. Então, eles observaram celíacos em remissão, ou seja, celíaco, doença celíaca, pacientes com doença celíaca que estão em remissão, ou seja, de não tem sintomas, celíacos em atividade, ou seja, eles estão com sintomas, pacientes sensíveis ao glúten, que não tem doença celíaca, mas têm sintomas quando ingerem glúten, e pacientes normais.
Na sensibilidade ao glúten, o não celíaco, não existe um ataque aos próprios tecidos do corpo, ou seja, não é uma doença autoimune, como a doença celíaca. No entanto, muitos dos sintomas são semelhantes aos da doença celíaca, incluindo inchaço, dor abdominal, excesso de gases, disfagia, diarreia, fadiga, dores no corpo, articulações, ossos e até mesmo dor de cabeça. Se você comeu glúten, por exemplo, se você tem dor de cabeça na quarta-feira, você geralmente não relaciona a alimentação que teve no domingo, né? Às vezes você cedeu, comeu muita pizza, muito hambúrguer, com glúten, massas, e aí chega na quarta-feira você está com dor de cabeça e não se dá conta que essa dor de cabeça é relacionada ao glúten. Muitas vezes se você tem sensibilidade ao glúten. Quadros estatísticos, então, 1 em cada 100 pessoas tem a doença celíaca, 9 em cada 100 pessoas têm hipersensibilidade ao glúten, cerca de 75% dos casos de hipersensibilidade não apresentam sintomas gastrointestinais, mas podem apresentar sintomas extraintestinais, o que a gente vai falar aqui, né? Os sintomas intestinais, como a gente falou, diarreia, distensão abdominal, má digestão, outros sintomas, às vezes até constipação, que é intestino preso, e outras causas extraintestinais que podem aparecer ao longo das pessoas da vida, as pessoas que têm essa sensibilidade ao glúten. Então, quando o alimento com glúten ele é ingerido em grande quantidade durante a vida, em um dado momento acontecerá a tolerância imunitária e a perda de integridade intestinal, que a gente vai falar aqui, a relação do glúten e do intestino. E para que esta seja recuperada, a saúde, né, não basta somente que você pare de ingerir o alimento. Diversas etapas devem ser cumpridas criteriosamente, né, principalmente com acompanhamento médico. E a gente vai falar então aqui das doenças relacionadas ao glúten. Doença celíaca, aí tem a sensibilidade ao glúten não celíaca e a alergia ao trigo, tá? Então, doença celíaca é uma doença autoimune, tá? Autoimune, que trata-se de uma enteropatia, ou seja, uma doença intestinal, do trato intestinal, autoimune, desencadeada pelo glúten em pessoas geneticamente predispostas, sendo prevalente em mulheres. Existem homens, mas mulheres é mais prevalente. É caracterizada por alterações morfológicas e funcionais do intestino delgado associada à má absorção. Muitas vezes as pessoas com doença celíaca são mais desnutridas por conta da má absorção. Dentre os sintomas de doença celíaca, podemos descartar dor e inchaço abdominal, diarreia ou prisão de ventre crônica, falta de apetite, baixa absorção de nutrientes, perda de peso e desnutrição, retardo do crescimento em crianças, danos à parede intestinal irreversíveis, alterações de humor como a irritabilidade e a apatia. O diagnóstico de doença celíaca é realizado por meio de exames laboratoriais para detectar alguns anticorpos específicos, além de alguns exames histológicos, como, às vezes, a biópsia de intestino delgado. A doença celíaca não tem cura e seu tratamento tem como objetivo a melhora dos sintomas e prevenção das suas complicações. O tratamento consiste na retirada do glúten, né, e também de qualquer alimento contaminado, por isso que a cozinha do paciente com doença celíaca tem que ser isenta de glúten, não pode nem passar por perto nenhum tipo de glúten, porque senão há contaminação e a pessoa começa a ter sintomas graves e vai para o hospital com muitos sintomas, podendo ficar internado, né? Importante vocês, então, quem tem doença celíaca, uma dieta especial, orientação médica específica, acompanhamento sempre, né? E o que é a doença sensibilidade ao glúten não celíaco, ou seja, aqueles pacientes que não têm doença celíaca, não têm anticorpo, caracterizada pelo aparecimento de alguns sintomas após a ingestão do glúten, né? Algum desses sintomas o que se iniciam horas ou dias após, como eu falei da cefaleia, ou mesmo você pode ter fadiga 2, 3 dias depois, 4 dias depois, e não se relacionar ao glúten, né?
Eu, muito tempo, eu não como glúten já há muitos anos, então, uns 10 anos aproximadamente. Algumas vezes, raramente, eu ia no indiano tem um pão chamado naan, que ele é feito de trigo, e ele é muito saboroso. Algumas vezes eu ia, comia um pouquinho e não me fazia mal. A última vez que eu fui, 2 dias depois, eu passei muito mal, senti muita fraqueza, fadiga, parecia que eu estava com virose. E claro que não, como meu corpo já não está acostumado com glúten, e provavelmente aquele pão chamado naan, que é o pão indiano, eles mudaram alguma farinha, botaram um excesso de farinha de trigo, que as outras vezes não tinha, não passava mal. Dessa vez eu passei muito mal e eu decidi realmente que eu não vou mais comer o pão de vez em quando, que é raramente que eu comia. E aí eu fui lá e comi e realmente eu senti uma fadiga que parecia que era uma virose e inacreditavelmente era, provavelmente foi o glúten, porque eu não tinha nem outro sintoma, só cansaço, sono e fadiga. E com certeza foi o glúten, porque meu corpo já há anos já não consegue metabolizar, né, o glúten e nem eu quero usar o glúten, né? Na minha casa não entra nenhum tipo de alimento com glúten. Mas, e causa mesmo, isso é verdade mesmo, porque causa essas alterações e você pode começar a associar, se você 2, 3 dias depois vai ter dor de cabeça, alguma fadiga, se você não excedeu o comer glúten, muita quantidade de glúten dias antes, tá? E isso acontece mesmo. E eu já não comia glúten, e daí eu fui provar e passei mal e nunca mais quero saber de farinha de trigo, nem exceções, né? Porque eu fiz uma exceção, né, que eu não como glúten, e aí eu passei mal, tá? O que que você pode ter também de alguns sintomas, né? Dor de cabeça, dor articular, rash cutâneo, que são manchas vermelhas na pele. A sensibilidade ao glúten pode desencadear inflamação no intestino, mas não lesões do intestino, como é na doença celíaca, né, que tem má absorção. Aqui não. O diagnóstico de sensibilidade ao glúten não celíaca, realizada via avaliação de sintomas e exclusão do diagnóstico de doença celíaca e alergia ao trigo. O tratamento consiste na realização de dieta especial, sob orientação médica e nutricional. Alergia ao glúten, né? Se você chega lá também no pronto-socorro cheio de alergia, será que também não é pelo glúten? Se for excluído outras causas, pode ser o glúten que você está tendo alergia. Ah, mas eu nunca tive alergia no glúten, sempre comi glúten, mas o excesso e o tempo, você adicionando lá toda hora glúten no seu corpo, vai chegar uma hora que talvez você tenha alergia ao glúten sim, tá? É caracterizado, então, pelo aparecimento de sintomas característicos de alergia, minutos ou horas após exposição ao trigo. Dentre esses sintomas, a gente pode ter coceira, irritação na pele, edema, que é o inchaço nos lábios, nos olhos, nas pálpebras, nariz, olhos e garganta, rinite alérgica, entre outros sintomas, também sinusite. É importante destacar que a alergia do trigo pode levar até a morte devido à anafilaxia, né? Qualquer tipo de alergia, inclusive a do trigo, pode levar à morte, a alergia grave. Além de sintomas típicos de alergia, o indivíduo pode apresentar inchaço, dor abdominal, náuseas, diarreia e vômito, né? Que são sintomas lá da doença celíaca e da sensibilidade ao glúten não celíaca. Fadiga, dor de cabeça, entre outros. Algumas manifestações clínicas dessa doença merecem destaque, como a anafilaxia induzida por exercícios, ou seja, uma forma rara de anafilaxia, que pode ocorrer com a prática de exercício físico após o consumo de trigo, tá? E também aquelas pessoas que confeccionam pão, que são confeiteiras, né? Também pode ter, que se chama asma do padeiro, que ocorre com a inalação de partículas quando se trabalha principalmente com farinha, desencadeando tosse, rinite e asma. Então, se você é padeiro, se você trabalha com confeiteiro, é confeiteira, e você tem alguns sintomas de espirros, rinite, asma, tosse, pode ser desencadeado pelo trigo, alergia ao trigo também, tá? Então, muita atenção nisso.
E agora a gente vai falar do intestino, qual a relação do glúten com o intestino. O intestino é um dos principais órgãos relacionados ao emagrecimento e à saúde, tá? Ele também é chamado segundo cérebro, né? Por quê? Você sabe? Existem, né, estudos científicos e falando sobre o eixo intestino-cérebro. E qual que é a relação? O que tem a ver o intestino com o cérebro? O cérebro fica aqui em cima, o intestino fica na barriga. O que eles têm a ver? Que eles se desenvolvem da mesma parte embrionária, tá? Eles têm a mesma origem no desenvolvimento fetal. E uma parte vai se transformar no sistema nervoso central e a outra vai para o sistema nervoso entérico, intestinal. A saúde intestinal é capaz de influenciar a mente, o humor e o comportamento. Quem aqui já pegou aquelas pessoas que de mau humor, né, chateados, que vivem chateados, magoados, e que chamam eles de enfesado. Deve estar enfesado, porque ele é muito mal-humorado, né? Enfesado é aquela pessoa que tem constipação e tem dificuldade de eliminar fezes, né? E o acúmulo de fezes realmente deixa o paciente enfesado mesmo, as pessoas enfesadas. Porque a gente vai ver aqui que temos algumas neurotransmissores que estão presentes, formados pelo intestino, né? E aí, se o intestino não funciona bem, não vai liberar esses neurotransmissores, e aí a pessoa fica de mau humor, tá? A saúde intestinal, então, ela é capaz de influenciar a mente, o humor e o comportamento. Precisamos entender que o intestino e o cérebro estão em comunicação constante através do nervo vago, que é um dos nervos principais do nosso corpo. Tem relação com a regulação metabólica, hormonal e na produção de neurotransmissores, né? O intestino, então, produz mais ou menos 90% de serotonina, que é o neurotransmissor, que atua na sensação do bem-estar e melhora do humor. E também o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que ajuda a reduzir a ansiedade e comportamento depressivo. Olha, então, como o intestino é importante, né? Pessoas que têm muita depressão, muita ansiedade, está muito relacionado como o intestino funciona. Então, como que está seu intestino? Se funciona legal? E se você tem esses sintomas, mesmo você fazendo, evacuando todos os dias e você mantém sintomas de depressão, ansiedade e mau humor, irritação frequente, é bom você avaliar o seu intestino, mesmo ele funcionando normalmente todos os dias, tá? E se não funciona, aí sim que os sintomas vão ser mais graves, vão se agravar mais, né? Podem ser mais intensos e permanentes, persistentes. As bactérias do nosso intestino, chamado de microbiota intestinal, são responsáveis por cerca de 90% da produção de serotonina, e essa descoberta revolucionou a compreensão da relação entre microbiota e risco de depressão. Seu intestino e seu cérebro funcionam em conjunto, cada um influenciando o outro, né? E é por isso que a saúde do intestino pode ter influência na saúde mental e vice-versa. A alimentação está intimamente ligada à saúde intestinal e à cerebral. A falta de nutrição adequada pode ter um efeito adverso no humor e no comportamento. Tanto as moléculas da nossa alimentação vão ser fermentadas pelas bactérias do intestino e daí vão produzir metabólitos bons ou ruins. Então, de acordo com o que você come, as bactérias vão produzir metabólitos bons, se você come alimentos saudáveis, e se você não come, ela vai produzir metabólitos ruins, causando alteração até no seu comportamento e também nas escolhas alimentares que você faz. Quanto mais você alimenta essas bactérias ruins, com gordura, gordura trans, açúcares, mais substâncias tóxicas ela vai produzir no seu intestino, no seu corpo, e vai piorar o seu comportamento, as suas dificuldades emocionais perante as situações, as dificuldades do dia a dia, tá? A alimentação está intimamente ligada, então, com o seu humor e comportamento de acordo com as bactérias, com a alimentação que você come, né?
E assim vai influenciar o seu estado emocional, dependendo do que você come. Então, mais um motivo para você comer de forma mais saudável, para você ficar mais, melhorar os seus sentimentos, emoções, né? Não é reagir, né? Por que que tem muitas pessoas muito agressivas, né? Porque geralmente a alimentação delas não são adequadas e também o seu intestino não está bom, porque a alimentação está alimentando bactérias ruins, causando alteração de neurotransmissores adequados para o bom humor, bem-estar, e aí a pessoa fica depressiva, ansiosa, agressiva, por conta também da sua alimentação. E dificuldade de liberação de neurotransmissores adequados. É no intestino que ocorrem os processos vitais, como a absorção de nutrientes, secreção de hormônios e a síntese de neurotransmissores, incluindo a síntese de alguns elementos que possuem papel importantíssimo na modulação da inflamação e da imunidade. O glúten, então, ele causa no intestino uma permeabilidade ao intestinal aumentada. É como se o intestino, sabe, vira uma peneira, né? Aquela peneira de orifícios maiores. Então, aqui temos duas células intestinais unidas e assim é normal. Elas têm que estar unidas para que não passe nenhum tipo de alteração na corrente sanguínea, né? Mas o que que o glúten faz? Ele inflama, ele afasta essas junções das células e faz com que passem substâncias que não seriam adequadas passar para o sangue, que é macromoléculas, toxinas, anticorpos, tá? E essas substâncias, lipoproteínas, que vai causar, o organismo vai achar que são anticorpos e ele vai atuar agindo contra esses anticorpos, né? E aí pode causar doenças autoimunes. Este aumento da permeabilidade é que leva ao aumento do risco de diversas doenças. No estudo que a gente falou anteriormente, foi observado que o glúten aumentou a permeabilidade intestinal em todos os pacientes, inclusive naqueles que eram considerados saudáveis, ou seja, o que é permeabilidade? Aumentou a distância dessas duas células aqui, né? Elas têm que estar aderidas umas às outras, né? E o glúten, ela afasta essas células uma da outra. E aí vai entrando coisas, absorvendo substâncias que não são adequadas, né? Moléculas químicas, patógenos, parasitas, que são inadequados para ficar no nosso corpo. E aí o glúten, ele aumenta essa permeabilidade intestinal e deixa entrar coisas desnecessárias no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Porque o intestino, ele tem essa proteção, as células têm essa proteção para não deixar passar, mas o glúten faz com que essas células se afastem, deixando entrar substâncias desnecessárias, toxinas também. E aí vai aumentar o risco de diversas doenças e também diminuição da imunidade. Porque o órgão também importante para a imunidade é o intestino. Porém, então, com maior intensidade nos pacientes celíacos, né, em atividade nos sensíveis ao glúten. Né, todos os pacientes, inclusive naqueles que eram considerados saudáveis, houve aumento da permeabilidade intestinal, porém, com maior intensidade nos pacientes celíacos em atividade e nos sensíveis ao glúten. Então, essa piora aconteceu tanto nos pacientes saudáveis, quanto doença celíaca, quanto nos sensíveis ao glúten, com maior intensidade, nesses últimos. Na última década, pesquisas têm demonstrado que a absorção intestinal de substâncias desnecessárias gera alterações intestinais que podem contribuir para a gênese de várias doenças crônicas, como alergias, obesidade, diabetes, doenças autoimunes, depressão, doenças cardiovasculares e até mesmo câncer. Ou seja, doenças autoimunes, né? Quem tem doença celíaca ou quem tem alguma outra doença autoimune pode ter outras doenças autoimunes associadas. Então, toda paciente que tem doença autoimune, um dos tratamentos é retirada do glúten da sua alimentação para não piorar essas alterações aqui de absorção, de entrar coisas que não devem, substâncias inadequadas na corrente sanguínea. E já que eles têm já o intestino mais sensível, né, é maior a chance de piorar a situação da sua doença.
Então, para que a doença fique mais controlada, um dos tratamentos é a retirada do glúten em pacientes com doença autoimune, qualquer doença autoimune. E aí, agora vamos falar sobre glúten e cérebro. E provavelmente você gosta de comer muito pão, você dificuldade de retirar o pão da sua alimentação, dificuldade de tirar as bolachinhas da sua alimentação, que são com glúten, né? Mas isso aqui a gente vai falar rapidamente o porquê disso. Por que é difícil tirar o pão da sua alimentação? Muitas vezes pode ter de caráter emocional, né? Como é que foi sua infância, que tinha os hábitos dos seus avós, os hábitos da sua mãe, do seu pai, de comer pão de manhã, de comer pão no almoço, de comer pão com a sopa. Isso tudo são hábitos criados, né? Mas por que é tão difícil excluir esse alimento da sua alimentação? Você sabia que o alimento que lhe faz mal é também aquele que mais vicia? Aquele que mais vicia, né, pelas bactérias ruins, é elas que vão querer que você coma cada vez mais daquele alimento para nutrir elas, né? E você sabia que o trigo é um dos alimentos mais viciantes existentes e é logo após o açúcar. Então, é o trigo e açúcar que são os mais viciantes. Para suportar os efeitos anti-inflamatórios desse elemento, nosso corpo metaboliza o glúten em gluteomorfinas. Gluteomorfinas é aí que o nome é chamado por conta do vício, né, de morfina, né? Então, substâncias que viciam, que exercem efeitos viciantes em nosso cérebro. Da mesma forma que as morfinas, largamente utilizadas na medicina, que muitas pessoas vão até mesmo no pronto-socorro diversas vezes para tomar morfina por estarem viciados. Muitos dos casos de doenças neurológicas podem ser causadas e ou exacerbadas pelo consumo de glúten, desde dor de cabeça, sintomas mais simples, enxaqueca, ansiedade e depressão, até déficit de atenção e hiperatividade, e até esquizofrenia. Isso é chamado de neuropatia idiopática sensível ao glúten. Então, se você tem um filho que é hiperativo, né, que tem deficiência de atenção, retire o glúten da alimentação dele e você vai ver como vai melhorar. Se você tem quaisquer problemas neurológicos, também talvez faça sentido fazer um teste, né, assim como Alzheimer, e tentar retirar o glúten da sua dieta por um período de 7 a 30 dias e anota tudo que você vai sentir retirando o glúten da alimentação. Ah, sua memória melhorou, sua energia melhorou, a sua a sua digestão melhorou. Então, você vai ver o que pode acontecer se você fizer um teste, né? E tirar o glúten aos poucos da sua alimentação. Em vez de você comer de manhã, de tarde e de noite, como muitas pessoas fazem, você diminui para só uma alimentação por dia com glúten. Se você preferir, já tira tudo e já substitui por outro tipo de alimento que lá na aula de orientações alimentares a gente dá algumas sugestões de substituição, tá? Porque hoje em dia é muito fácil comprar coisas sem glúten. E atento aos rótulos, porque até mostarda, até ketchup está lá escrito contém glúten. Então, é persistência em ver os rótulos, né? Persistência, que aquele minuto que você perde vendo os rótulos, você vai estar tendo mais saúde. E aí a gente coloca um desafio para você. Você já experimentou ficar um período sem ingerir glúten? Então, que tal fazer um experimento e ver se algo vai mudar em sua vida, né? Além de algo mudar, você anota e vê, fique atento aos sinais da melhora que você vai ter. Do sono também, né? Portanto, sabendo que não é saudável, o ideal é que pelo menos todos busquem diminuir o seu consumo, bem como o consumo de todos os tipos de farinha em geral, né? As farinhas em geral algumas são, fora o glúten, são boas, né? Farinha sem glúten, que a gente também falou lá nas orientações alimentares, mas nada em excesso, né? Que também engorda. Então, tomar cuidado com as farinhas que não tem glúten também, mas principalmente a farinha integral com glúten é a pior que existe, né? Então, glúten é mocinho ou é vilão? É vilão, né? Vilão da saúde.
Busque sempre a orientação de um profissional especializado, médico, nutricionista, tá? E as considerações finais, os grãos que contêm glúten têm vários alergenos e proteínas que podem desencadear várias doenças. Eles criam perturbações e inflamação, especialmente no trato digestivo. Confunde o sistema imunológico e pode desencadear doenças autoimunes, como a doença celíaca, doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, fibromialgia, entre outros. Então, todas as pessoas que têm essas doenças, qualquer doença autoimune, um dos tratamentos é retirar o glúten da sua alimentação para não piorar os sintomas da sua doença. Ingerir os grãos que contêm glúten pode dificultar o seu processo de remissão de doenças, tá? Então, se você continuar ingerindo glúten, você vai exacerbar as suas dores, os seus sintomas da sua doença. E não vai causar a remissão, né? A remissão é deixar, a doença vai estar ali, mas não vai estar causando sintoma. Se você quiser ter saúde e recuperar a saúde, minimize o consumo de glúten da melhor forma possível e, se possível, retire totalmente o glúten da sua alimentação. Consultando, claro, sempre o profissional de saúde adequado, porque você não está sozinho nessa caminhada. Aqui, então, estão as referências bibliográficas, se você tiver interesse de ler. A gente faltou aqui a referência do Barriga de Trigo, né, que é um livro que todo mundo deve ler. Se tem dúvida na ingestão de trigo, leia lá Barriga de Trigo. É um livro, tá? E também, se você quiser, você leia aqui esses artigos também. Esse e-book vai ficar aqui embaixo para você ter acesso, para imprimir e ler novamente. E qualquer dúvida, a gente está à disposição. Qualquer dúvida, você escreve então aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder, ou mesmo fale com a gente, né, através do e-mail, mas fica aí o desafio, quem sabe você consiga retirar completamente o glúten da sua alimentação, porque ele só piora a sua alimentação, a sua saúde e o seu emagrecimento. Você que quer emagrecer, a melhor coisa que você tem para fazer é retirar o glúten, né? Porque ele inflama o organismo, ele, ele inflama o organismo, ele vai te causar celulite, vai te causar fraqueza, dificuldade até de fazer exercício, né? Por isso que você está sempre mole, fadigada, não quer ir para o exercício, com falta de vontade. Isso também pode ser relacionado ao excesso de glúten na alimentação. Vai retirando aos poucos, né? Se você não consegue ficar sem, vá substituindo para alimentos sem glúten, que você encontra até mesmo pelo site, se você quiser, ou mesmo pelas lojas de produtos naturais físicas, ou pelos online, pelo site. E sempre leia os rótulos. Se você ainda não viu a aula de leitura de rótulos, passa lá para ver e fique buscando lá como um detetive a procura do açúcar e também a procura do glúten nos alimentos. Então, seja detetive dos alimentos para você ter mais saúde a cada dia. O rótulo dos alimentos teve uma alteração cada vez melhor recentemente, então agora na frente do próprio produto alimentício vai ter mais orientações com frisadas, né, na frente dos rótulos, que a quantidade de gordura, né, se tem açúcar, se não tem, então eles vão estar mais frisados para a pessoa olhar e ter mais facilidade do que aquelas letrinhas menores, pequenas atrás, mas claro que nada faz com que você não leia também, né, porque atrás também pode ter mais informações que na frente não tem para enganar, né, então sempre fique ligado, porque a indústria alimentícia, ela é muito esperta, ela estuda o cérebro e ela estudou o cérebro das pessoas de viciar. Comida vicia, e tanto o glutamato monossódico, como o açúcar, como o trigo, que a gente viu, né, as gluteomorfinas, e isso vicia o nosso cérebro e faz você comprar cada vez mais, né, como refrigerante também. Cada vez mais você compra e aí eles ficam cada vez mais ricos. Então, eles estudam a mente do consumidor e por isso que a gente fala e faz aqui
o trabalho de detox emocional e também relacionado à parte emocional, mental, para que você consiga não ficar viciado nesses tipos de alimentos, né? Ficar atento e tendo técnicas que a gente faz para fazer com que você não fique viciado, ou seja, até trocar os alimentos com mais facilidade, sem dificuldade, sem sentir nenhum tipo de sofrimento. Esse é o nosso objetivo aqui, trocar alimentos, substituir alimentos para mais saudáveis, sem sofrimento, sem sofrer, né? Claro que você, se come muito glúten, você vai dizer, ah, é muito difícil eu escolher tudo tem glúten, né? Um paciente esses dias me disse, ah, mas é muito difícil, tudo tem glúten, mas claro, tudo tem glúten, mas também hoje em dia é muito fácil achar muitas coisas sem o glúten. Basta você ficar atento, querer ter disciplina, ir atrás, usar aquela lupa, ser o detetive da saúde de você, de buscar os rótulos, e que é uma das coisas mais importantes para você ter saúde. Se você realmente quer saúde, você sabe o que você coloca na sua casa. Se você coloca na sua casa coisa que não é boa, você vai ficar comendo aquilo, vai ficar se viciando e toda hora vai ficar aquela redemoinho lá, roda do vício, e você sempre vai querer comprar aquele tipo de alimento porque está viciado na substância que tem lá, né? Monossódio glutamato, glúten, açúcar e várias outras condimentos que viciam, né? Aquele lemon pepper também vicia, porque tem substâncias ali que podem fazer você viciar, é um dos temperos que você tem que ter cuidado, que ele adiciona sabor à comida, então ele realmente vicia você, como ele fica a comida mais deliciosa, né? Temperos como alguns temperos, né, industrializados também viciam, porque tem glutamato monossódico, e assim vai. Então você escolhe o que entra na sua casa, se vai ser a saúde ou se vai ser a doença. Ficamos por aqui então. Grande beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.